Amém, amados? Vamos abrir a palavra de Deus, o Evangelho de São Lucas, capítulo 7. Amém? São Lucas, capítulo 7, versículo 50. Oh, glória a Deus. Glória a Deus. Amém. Todo mundo já achou? Amados, São Lucas, capítulo 7, versículo 50. Glória a Deus. Aleluia. Todo mundo já achou? Glória a Jesus. Aleluia. Que bênção, né? Hoje estamos aqui nessa segunda-feira abençoada, Glória a Deus. né? Nós poderemos estar em casa, descansando, né? Mas estamos aqui, louvando ao Senhor, falando das coisas de Deus. Glória a Deus. E isso é muito importante, amados. É muito importante. O Senhor dá muito valor a quem medita na palavra dele. Olha o que diz no versículo 50. Mas 50 é o final. Olha o que o Senhor diz. E disse a mulher. Quem que disse? O Senhor. A tua fé te salvou. Vai-te em paz. Amém? Amém. Ó, amados, o título da palavra é A Mulher Pecadora que Ungiu os Pés de Jesus. Aleluia. Irmãos, a Bíblia fala através do Senhor. Baixa um pouquinho, aumentou de novo. A Bíblia fala através do Senhor Jesus. A tua fé te salvou. Amém? Aleluia. Irmãos, a mulher pecadora, ela tinha um pecado. Antes de chegar ao Senhor, ela tinha um pecado. É, Senhor. Qual o pecado dela? Será que o pecado dela era maior do que o nosso antes de conhecer Jesus? Será que o pecado dela é menor que o nosso antes de conhecer o Senhor? Eu digo, amados, que o pecado é igual. Não existe pecadinho nem pecadão, existe pecado. Mas, amados, ela foi liberta dos pecados porque conheceu ao Senhor. Mas o Senhor está dizendo, a tua fé te salvou. Então, Glória a Deus. ela foi além, amados, do perdão do pecado. Porque o pecado de cada um de nós é perdoado. Mas o Senhor diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, amados, ela conseguiu, além do perdão, ela conseguiu a salvação. Glória a Deus. Amados, foi salvação, foi de repente? Não. Vamos entender essa mulher. Glória a Deus. Aleluia. Uma mulher pecadora. Uma mulher que passou dificuldades. Uma mulher que passou situações difíceis de caminhar no dia a dia. Imaginamos essa mulher, amados, vivendo na sua vida de pecado. Não conhecia o Salvador, não conhecia Jesus. Mas de repente ouviu falar que existia Jesus, existia alguém que poderia perdoar os pecados dela. De repente, ela pensou, quem é este? Será que o meu pecado pode ser perdoado? Será que o tamanho do meu pecado, será que tem perdão? Amados, muitas pessoas, elas acham que o pecado dela é um pecado, tanto pecado, é um pecado enorme, é um pecado imenso, que Deus não tem o poder de perdoar pecados, porque o pecado dela é maior que todos. Mas, amados, eu digo que se você está ouvindo, se você está assistindo nesse vídeo, eu digo que o seu pecado, existe alguém, existe um Deus
existe um Pai que perdoa o pecado. Aleluia, Jesus. É verdade. Glória Independente a Deus. do tamanho do seu pecado, existe um Deus que perdoa. Eu creio. Não importa o que você fez, não importa o que fizemos, existe um Deus que perdoa pecados. Mas eu quero falar, amados, além do perdão do pecado, eu quero falar da salvação. Glória a Deus. Vamos, guarda essa palavra, põe um dedinho aí e vamos no Evangelho de São João, um pouco mais para frente. Evangelho de São João, capítulo 3. Evangelho de São João, capítulo 3. Amém? Glória a Deus. Eu quero falar de salvação, amados. Eu quero falar não somente do perdão de pecados, porque Jesus perdoa pecados, Aleluia, Jesus. mas eu quero falar, além do perdão do pecado, existe algo a mais que aquela mulher conquistou naquele momento ali. Eu quero falar do Espírito Santo, eu quero falar da salvação, eu quero falar de algo mais. Aleluia. Eu quero falar de um caminho que é Jesus. Olha o que diz a palavra. E havia, o título é Jesus instrui Nicodemos acerca do novo nascimento. E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus e disse: Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Jesus respondeu e disse: na verdade, te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Amados, Jesus está ensinando Nicodemos a respeito do batismo, o novo nascimento. Jesus está ensinando que existe uma forma de vermos o reino dos céus. Vocês entenderam essa mensagem? Vocês entenderam esse versículo? Aquele, na verdade, te digo, que aquele que não nascer de novo, o batismo, não pode ver o reino dos céus, o reino de Deus. Então, o Senhor está falando, amados, que aquele que nasce das águas, aquele que morre para o mundo e nasce novamente para o Senhor, pode ver o reino dos céus. Aleluia. Aqui muitos dizem que o batismo é o batismo do arrependimento. Muitos dizem que o batismo é quando você aceita Jesus como Salvador, começa a caminhar e você fala assim: eu vou me batizar. Você começa a caminhar com o Senhor. Então o batismo, amados, o novo nascimento, você pode ver o reino dos céus, o reino de Deus. Você pode ver. Mas, amados, existe uma palavra que não basta apenas vermos o reino dos céus. Não basta apenas ver. A gente não pode somente ver o reino dos céus. A gente tem que participar, a gente tem que viver, a gente tem que entrar em comunhão, a gente tem que caminhar, a gente tem que estar junto. Aquele tem que ser irmão, tem que ser aquele que realmente busca o irmão, busca o conhecimento, a sabedoria, busca ajudar os irmãos. Então o Senhor está falando que existe uma forma de vermos o reino de Deus. Aí disse aqui, no versículo 4, disse Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Nicodemos não estava entendendo muito a palavra do Senhor. Mas você, aqui nesta noite, você que está vendo pelo esse vídeo, você que está assistindo esse vídeo, vocês que estão aqui, o Senhor está falando não de nascer de mulher, mas está falando de nascer espiritualmente, de nascer da água, de morrer para o mundo. É o novo nascimento, o Senhor está falando aqui. Porventura pode tornar a entrar no ventre da sua mãe e nascer? Aí no versículo 5 diz: Jesus respondeu: na verdade, te digo que aquele que não nascer da água
e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O Senhor está falando que existe uma forma de entrarmos no reino dos céus, no reino de Deus. Existe uma forma de entrarmos. Não basta apenas ficar vendo, não basta apenas ficar olhando para o reino dos céus. Nós temos que entrar. O Senhor está falando, você realmente que sentiu no coração o batismo, você que sentiu no coração de se batizar, amém por isso. Mas não basta apenas se batizar nas águas e ficar ali parado. Não, você tem que continuar o caminho, você tem que continuar a caminhar com o Senhor, na palavra do Senhor. Então existe uma confirmação que vem dos céus. O Senhor diz na palavra dele que você não ia ficar órfão. Existe o Pai, o Consolador, que Jesus ia enviar. E Ele tem enviado o Consolador a muitos aqui. Então, amados, salvação, entrar no reino dos céus. Entrar. O que é o batismo no Espírito Santo? É a confirmação que realmente Deus diz a você que você está no caminho certo. Realmente o Senhor está falando, quando Ele envia o Consolador, quando Jesus envia o Consolador, quando Jesus envia o Espírito Santo, Ele está dizendo, você está no caminho certo. Ele diz, não vou deixar você órfão, enviarei o Consolador que ensinará todas as coisas. Então, amados, é diferente de você apenas ser perdoado dos pecados. Nós temos que ser perdoados, sim. Você tem que chegar até aos pés do Senhor e pedir, aceitar Ele como Senhor e Salvador. Mas quando você aceita Jesus como Salvador e você é perdoado dos pecados, o Senhor tem que confirmar o Espírito Santo para que você entre no reino dos céus. É verdade. O Senhor está ensinando Nicodemos. Nicodemos, a partir do momento que você for batizado nas águas, você começa a ver o reino dos céus. Mas Nicodemos, existe algo mais do que isso. Quando você é batizado nas águas e no Espírito Santo, você entra no reino dos céus. E você começa a caminhar no reino dos céus. Você começa a caminhar na santidade. Você começa a caminhar na salvação. Você começa a caminhar para a salvação. E amados, e essa palavra que o Senhor fala à pecadora, a tua fé te salvou. E ali, amados, ela não foi somente perdoada dos pecados, ela foi ali batizada no Espírito Santo, porque o Senhor tem dito que a salvação é aquele que entra no reino dos céus. É verdade. Vamos voltar lá, amados? Vamos voltar a Lucas, capítulo 7, versículo 50. E disse a mulher. Amados, quem que está falando a mulher? Aleluia. Não é qualquer um, não. É apenas o Senhor Jesus, aquele que te salva, aquele que dá vida, aquele que tem muito para te dar. Não é ninguém, não. É apenas aquele o Deus que fez todas as coisas. A gente vê as pessoas que não conhecem a Jesus fazendo coisas erradas aí. Eu não quero citar o carnaval, não, porque essa festa da carne. Mas como a gente vê pessoas errando. Mas o Senhor diz, Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. É verdade. Jesus, Ele morreu falando isso. E nós temos que abençoar essas pessoas para que eles se convertam. Aleluia. Para que eles se convertam e realmente, assim como nós, venhamos a conhecer Jesus, porque eles não sabem o que fazem, amados. A gente não pode falar, a mão do Senhor vai pesar. Não podemos falar isso. Vamos falar que Jesus, Ele está perdoando a todos. Jesus, Ele veio para o pecador. Então Ele veio para aquelas pessoas que erram. Mas vamos ler aqui, amados.
Então eu queria falar nessa passagem, a tua fé te salvou. Então nós temos que entender, amados, que ela não só foi perdoada dos pecados, não. Ali ela foi batizada no Espírito Santo. Porque a salvação não é apenas de ser perdoada do pecado. A salvação vem de receber o Consolador. Glória a Deus. E de entrar no reino dos céus. Aleluia. E ela foi ali abençoada. Olha o que diz no versículo 36. Voltar um pouquinho no começo. 7:36. A pecadora que ungiu os pés de Jesus e rogou um dos fariseus que comesse com ele. Entrando em casa do fariseu, assentou-se à mesa. Amados, o fariseu, a vontade dele não era se arrepender. A vontade dele é apenas chamar uma pessoa que simplesmente ele abençoou aquela festa do vinho, né? Ele transformou a água em vinho. E ali o nome do Senhor começou a se espalhar. E o fariseu simplesmente chamou uma pessoa importante ali. Mas, amados, quando nós convidamos o Senhor para entrar na nossa casa, não é para que nós façamos apenas algo que o Senhor é famoso. Não, o Senhor tem fama, o Senhor tem nome. Não. Quando nós convidamos o Senhor para entrar na nossa casa, é porque queremos aceitar Ele como Senhor e Salvador. Glória a Deus. Queremos Aleluia. confessar os nossos Glória pecados a Deus. a Ele, porque somos Aleluia. pecadores. E o fariseu, ele não queria se arrepender, ele não se achava pecador. A palavra de Deus diz que Jesus veio para os pecadores. E o fariseu se achava cheio de si. Ele não queria se arrepender. Ele queria apenas alguém famoso do seu lado. Mas existia uma pessoa que não Glória pensava a Deus. dessa forma. Aleluia, Jesus. Eis que uma mulher da cidade, amados, uma mulher da cidade, uma mulher que é conhecida naquela região, uma mulher que vivia na cidade, nas dificuldades da cidade, conhecida, é uma mulher pecadora. Sabendo que ele estava à mesa da casa do fariseu, simplesmente, amados, ela ficou sabendo. Por que ela ficou sabendo? Porque o fariseu falou para todo mundo que vinha Jesus na casa dele. Mas não que o fariseu queria se arrepender, não. Ele queria contar para todos. Ó, Jesus, aquele que transformou água em vinho, ele vai vir na minha casa, é meu amigo, é meu conhecido. Aleluia. E a mulher, amados, ela não perdeu a oportunidade. Amém, amados? Amém. Nós não podemos deixar a oportunidade passar na nossa vida. É verdade. Quando de repente vem a oportunidade de conhecermos, de nos arrependermos, de nos santificarmos, de levarmos a palavra, nós não podemos perder a oportunidade. Aleluia, Jesus. E aquela mulher, ela não perdeu a oportunidade, porque ela sabia que ela não poderia viver daquele jeito, daquele pecado que ela tinha. Simplesmente ela sabia que ela era uma mulher pecadora, ela sabia que ela tinha um pecado que ela mesma não poderia apagar. Deveria alguém apagar aquele pecado na vida Glória dela. a Deus. Mas ela nunca imaginava que ela ia receber o Espírito Santo, porque Jesus fala, vai porque a tua fé te salvou, porque a salvação vem do Espírito Santo em nossa vida. Glória a Deus. Eis que uma mulher da cidade, uma mulher pecadora, sabendo que ele, Jesus, estava à mesa em casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento. Irmãos, apesar de ser uma mulher pecadora, ela levou um presente para o Senhor. Ela levou algo para o Senhor. Nós não devemos, amado, vir na casa de Deus de mãos vazias. Você não deve vir de mão vazia. Mas eu não estou falando de dinheiro. Eu estou falando de voto. Eu estou falando de oferta. Eu estou falando de compromisso. Eu estou falando de oração pela família.
como o pastor Marcelino citou, de oração para aqueles lá, a família daqueles que perderam ali em São Sebastião, na região ali, litoral norte. Nós não podemos vir até a casa do Senhor de mãos vazias. Você tem que ter compromisso com o Senhor. Aquela mulher trouxe um vaso de unguento. O que você trouxe ao Senhor hoje? O que você veio trazer ao Senhor? Será que você hoje está trazendo para o Senhor um compromisso na obra? Será que você tem trazido para o Senhor um compromisso de orar pelo seu vizinho? Será que você tem trazido nesta noite um compromisso de orar por alguém que está enfermo? Deus Santo de poder e glória. Porque o Senhor diz: dai a César o que é de César e dai a Deus o que é de Deus. O que é de Deus é compromisso na obra, é o amor, o maior dom que Deus deu a cada um de nós, que é o amor. Ame aquele que vos odeia, perdoa aquele que vos ofende. Será que você tem trazido um presente para o Senhor nessa noite? O Senhor tem cobrado de você, para você acordar nas noites, que você acorda nas noites, de orar pelo seu irmão, pela sua irmã, pela sua família. E muitas das vezes você acorda no meio da noite e vai dormir. Você tem trazido um presente para Deus de orar pelos seus irmãos? Deus está cobrando de você nesta noite. Deus está cobrando de você um vaso de alabastro, um unguento, que é oração também, que é um compromisso na obra. E estando por detrás aos pés, chorando, começou a regar os pés com lágrimas, e enxugar com seus cabelos da sua cabeça, e beijava-lhe os pés, e ungia com unguento. Amados, simplesmente aquela mulher, ela não sabia o que fazer para o Senhor. Ela não sabia o que fazer. Ela queria abraçar o Senhor, ela queria beijar o Senhor, ela queria ungir o Senhor. Ela queria simplesmente, amados, um compromisso maior com o Senhor. As pessoas às vezes falam assim: eu não recebi ainda o Espírito Santo. Mas você tem chorado diante do Senhor? Você tem beijado os pés do Senhor? O que significa beijar os pés do Senhor? É que você tem um compromisso maior. Você está de joelho. Você está orando de joelho. Porque se você ora de pé, você nunca vai conseguir beijar os pés do Senhor. Se você orar de joelho, você vai conseguir dobrando, abaixando a cabeça, você vai conseguir beijar os pés do Senhor. Mas de pé, amados, de pé nunca você vai conseguir beijar os pés do Senhor. Você tem que se ajoelhar, se agachar, abaixar. E aquela mulher, amados, ela não sabia o que fazer. Aquele compromisso maior que ela queria ter com o Senhor. Amados, a Bíblia diz: uma mulher pecadora. Ela sabia que ela tinha algo que deveria ser perdoado. Olha o que diz aqui: quando isto viu o fariseu que eu tinha convidado. Amados, o fariseu convidou Jesus, mas quem recebeu a bênção foi aquela mulher. Ela falava consigo dizendo, ele falava consigo dizendo: se este for a profeta. Amado, ele realmente, ele não achou que nem profeta era Jesus. Simplesmente ele falou assim: profeta? Como? Ele deixa esta mulher pecadora tocar nele. Nem profeta ele é. Ele é famoso. Deixa ele continua aqui comigo, porque ele é famoso. Ele é famoso. Nem profeta ele é. Olha o que diz a palavra: quando isso viu o fariseu que eu tinha convidado, falava consigo dizendo: se este fora profeta, bem saberia quem é e qual é a mulher que lhe tocou, pois é uma pecadora. Ela é uma pecadora, amados.
pois ele não se achava pecador. Glória a Deus. Jesus veio para aqueles que realmente confessem o pecado diante do Senhor. Realmente eu sou pecador. É assim Jesus pode perdoar. Aqueles que não se acham pecadores, como que Jesus vai perdoar aquele que não se acha pecador? Versículo 40. E respondendo, Jesus disse-lhe: Simão, amados, eu imagino Jesus realmente. Já pensou se ele falasse Ricardo? Eu ficava olhando assim, né? Pastor Marcelino? Já pensou se Jesus falasse Pastor Marcelino? Começasse a falar nosso nome? A gente ficava com atenção. E aquele homem fariseu me deu atenção a Jesus. De repente, Jesus chamou ele pelo nome. Simão? 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 Uma coisa tenho a dizer-te. E ele diz, mestre, eu ficaria com medo de dizer. Fala, Senhor. Se eu estivesse na situação dele, se eu fosse um homem que não achasse que tinha pecado, se eu fosse um homem que convidasse Jesus só pela fama que ele tinha, se eu fosse um homem como um fariseu que não se acha pecador, eu ficaria quieto. Falo assim, meu Deus, não precisa falar. Mas ele disse, fala, mestre. Um certo credor tinha 2 devedores. Um devia 500 dinheiro e outro 50. E não tendo eles como pagar, que ninguém pode pagar o pecado, perdoa ambos e diz, pois qual deles o amará mais? E Simão respondeu e disse, tenho para mim que aquele a quem mais perdoou, a mulher foi mais perdoada, que tinha mais pecado. E ele disse, julgaste bem. E voltando-se para a mulher, disse a Simão, vês tu esta mulher? Entrei em tua casa e não me deste água para os pés, mas essa rogou os seus pés com lágrimas e enxugou com seus cabelos. Não me deste ósculo santo, não me beijaste o rosto, né? Mas esta, desde que entrou, não tem cessado de beijar os meus pés. Aleluia. Glória a Deus. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta ungiu meus pés com unguento. Por isso te digo que os seus muitos pecados lhe são perdoados, porque muito amou. Amados, essa palavra-chave, amados, ela muito amou. Se você quer o Espírito Santo, se você quer receber o Espírito Santo, você tem que amar muito o Senhor. Muito amor. Ela não amou pouco, não. Ela não amou pela metade, não. Ela não amou de vez em quando, não. Ela não amou na situação abençoada, na situação de felicidade, na situação de tudo dando certo, não. Amados, ela foi até Jesus na dificuldade. Amados, são poucas as pessoas que vão até o Senhor na dificuldade, na situação de doença, não sei. Muitos vão até Jesus porque perderam dinheiro ou perderam alguém nessa situação que a gente vê no mundo. Essa mulher, ela tinha pecados e ela foi até o Senhor, amados. Ela foi até Jesus. E mesmo na situação difícil, mesmo chorando, mesmo na dificuldade, o Senhor está falando que ela muito, muito, não é pouco, não é mais ou menos, não está falando que somente amou, não, ela muito amou.
Isso é bonito de ouvir, amados. Isso é bonito de ouvir na palavra do Senhor. Porque mesmo na situação de pecado, mesmo na dificuldade, o Senhor está falando que ela muito amou. Muito, Glória muito, muito. a Deus, aleluia. E muitos não conseguem amar Jesus na dificuldade. Muitos não conseguem amar Jesus na situação difícil. Não, mas ela muito amou. E ela recebeu o Espírito Santo, amados. Porque Deus confirmou ali o Consolador na vida dela. Olha o que diz, muito amou. Mas aquele a quem pouco é perdoado, pouco ama. O Senhor está falando do fariseu. Aquele que não se acha pecador, ama pouco a Jesus. Como que vamos receber o Espírito Santo amando pouco? O Senhor quer tudo. O Senhor diz na palavra: amai a Deus sobre todas as coisas. Amai a Deus sobre a dificuldade. Amar a Deus sobre as doenças, amar a Deus sobre a falência, amar a Deus sobre a briga da família, amar a Deus sobre a discussão, amar a Deus sobre tudo e todos. Muito amor. Mas aquele que pouco ama, ele vê o reino de Deus somente. Ele fica vendo as coisas acontecer. O fariseu, ele via Jesus. Ele via as coisas acontecendo. Ele via as pessoas sendo salvas. Porque ele viu aquela mulher sendo salva. Amados, quando você aceita Jesus como Senhor e Salvador, não basta ficar à beira do caminho somente, encostado. Você tem que dar continuidade. Você aceita Jesus como Salvador. Que bonito aceitar Jesus. Você é batizado nas águas, que bonito o batismo nas águas. Você é batizado no Espírito Santo, porque Deus confirma que você muito ama. Sim, tem dificuldade, tem provações, tem. Mas o Senhor diz que aquele que muito amar ao Senhor, Deus vai enviar o Consolador, que vai ensinar todas as coisas. A tua fé te salvou. Sem fé é impossível agradar a Deus.